Olá, pessoal, bacana, professor Clécio falando aqui com vocês sobre Tico Nervoso da filosofia. Tenho a honra de estar conosco aqui agora, uma mente brilhante da psiquiatria, professor amigo, doutor Luiz Geraldo Benetton, que está entrando aí agora, ó. Doutor Luiz Geraldo Benetton. Benetton está lá em São Paulo, né? Nós estamos aqui em Goiânia, correto? Benetton, está me ouvindo? Grande doutor Luiz Geraldo Benetton, psiquiatra, cara maravilhoso. Benetton, seu áudio, ativa seu áudio aí, por favor. Olha aí, tá na tela aí. O Eu áudio, sei- seu áudio. o meu áudio está ligado. Ótimo, tá ok. Você está me ouvindo? Ouço, você me ouve? Ouço tranquilamente, já estamos gravando, tá? Fica à vontade. Ótimo. Ah, Doutor Luiz Geraldo Benedetto. Vou deixar você se apresentar, cara, porque eu não consigo, não, viu? pode apresentar aí. É... Psiquiatra, né? Formado Eu em sou medicina. psiquiatra. Eu vou me apresentar. Olá a todos. Agradeço muito a oportunidade aí que o professor Clécio me deu de participar do programa dele. Meu nome é Luiz Geraldo Benetton. Eu sou psiquiatra, analista junguiano, pós-graduado em medicina do trabalho e bacharel em filosofia. Eu Legal. tenho Benedetto, dá para você falar um mestrado pouquinho mais alto, por favor? mais alto, né? Tem que falar mais perto aqui. Eu tenho um Hum. livro publicado chamado Temas de Psicologia em Saúde, que é um livro de psicologia médica, Você tem e ele aí esse para mostrar para nós? Porque eu ano, prestei, Benetton, e até hoje não me devolveram, cara. como é que é? O livro que você autografou para mim, que eu peguei aquela vez que a gente estava junto, eu emprestei e não me devolveram. Você acredita? Tem que cobrar Nossa, isso. tá bom. Mas tem na estante virtual direto, viu? Se É. quiser procurar. Depois eu posso pegar lá, não estou com ele aqui. Ah, não, E tranquilo. Chama psicologia, hein? é Temas de Psicologia em Saúde. Massa, E temas de psicologia em em saúde. 2022 eu idealizei e lancei o Mentalcast, que é um podcast sobre filosofia do trabalho e saúde mental no trabalho. E tá no YouTube, tá no Spotify, é só procurar mentalcast.com.br, que tem lá uma fartura de conteúdo, né? É, nós Então vamos é isso. colocar. Vou colocar lá no link lá vai estar lá no link do YouTube, tá? Grande Benetton. Vou colocar lá o livro, o link do livro e o link também do Mental Quest. Mentalcast. Valeu. Valeu. Isso aí. Psiquiatra, formado em medicina em que ano? 1977. Se formou em medicina quando eu nasci, cara. No ano que eu nasci, 1977. Que legal, mente brilhante da psiquiatria aí. E aí, isso aí. Se eu tive a honra, né, Benetton, de estar contigo presencialmente e a gente bater um grande papo juntos aqui em Goiânia, né? Nesse momento o senhor está em São Paulo. Eu estou em São Paulo. Eu fiquei de voltar para Goiânia, mas não acabou vindo a pandemia, tudo, e aí murchou o convite, né? O convite ficou esquecido, porque ninguém viajava, ninguém fazia nada, e dá para compreender perfeitamente isso, né? Ah, legal. Benetton, e aí depois que formou em medicina em 77, fez outro curso? Aí eu fiz a minha formação de analista junguiano na Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, terminou essa formação em 87. Aí passaram-se alguns anos, eu fiz a pós-graduação em Medicina do Trabalho, e com uns 10 anos eu ingressei na Faculdade de Filosofia mesmo. Eu fiz aqui em São Paulo, e 4 anos depois eu me formei com mais ordem no meu conhecimento, né? Porque estava muito embaralhado, né? Fez filosofia também. Estudei filosofia, sou bacharel em filosofia É, também. psiquiatra junguiano
e também bacharel em filosofia, cara. Que massa, hein? Né? Nada melhor para o programa aqui, para as ideias do Tico Nervoso, que é um grande É, psiquiatra e a gente também um cara maravilhoso que nem você aí, ó, que já, né, ficou a debruçou trás. 4, 5 anos de filosofia, né, cara? É isso aí. Isso aí. Você me mandou um texto, então, que eu gostei bastante, chamado Psicodinâmica, né? E quer falar um pouquinho sobre ele? Porque eu vou até compartilhar aqui a tela com o pessoal, se você me permite, né? Se você assim me permite, para você, para a gente ver aqui, Psicóloga ó, cristã, você está falando? esse texto show de bola teu, cara. Poxa, que maravilha, né? Tá aí, tá aparecendo aí para você? Não, para mim, fechou minha tela pequenininha e iniciou o compartilhamento, né? Ainda não. Isso. Eu tenho que entrar aqui, eu tenho que. É, aqui agora apareceu. Agora Apareceu. apareceu. Psicodinâmica cristã e o desenvolvimento da alma. Cara, É. que te levou a escrever esse texto maravilhoso? Você quer que eu fale um pouco sobre ele? Gostaria, nossa. Pô, você pode ficar à vontade para falar o que você quiser. Não, não, A você vai me bate-papo é com dirigindo. você do jeito que você estiver afim. Não, você vai me dirigindo, a gente vai juntando um pedaço em outro, e se eu me perder, você me corrige. Que isso, quem sou eu? Mas vamos lá então. Esse texto aí, ele está na minha cabeça já há mais de 10 anos. Eu só o escrevi este ano. E ele teve um impulso formidável quando eu estava na faculdade de filosofia, e um professor meu chamado Domingos Zamanha, que é uma figura excepcional. Domingos Zamanha foi um dos tradutores da Bíblia de Nazaré. E nós tínhamos conhecimentos de pessoas em comum, então a gente ficou com uma certa afinidade, né? Era um senhor, né? A gente Qual o nome conversava. dele? Domingos Zamanha, é GN, né? Zamanha. Massa. E ele me pediu uma vez, no fim de uma aula, que acabou cedo, para ele me explicar como é que era a psicologia do perdão. Eu falei, uau! É porque eu reflito muito sobre isso. A minha monografia, a Sociedade de Psicologia Analítica, em 1987, olha, ela foi sobre psicologia da religiosidade. Então é um tema que eu sempre gostei. Sempre gostei de religiosidade. É um tema que ele, ele é farto na sala de análise. As pessoas sempre trazem conflitos de religiosidade. E eu fui aprimorando essa temática, estudando bastante, e eu fiz um texto de monografia sobre isso, né? E aí esse texto ele ficou meio paradão, mas não as ideias. As ideias ficaram evoluindo, é uma experiência clínica atrás da outra, mais literatura. Então, quando o professor me perguntou sobre a psicologia do perdão, eu tinha uma resposta pronta, vamos dizer assim. E eu fiquei meia hora falando com ele, explicando a psicologia do perdão. E ele achou muito legal, falou que eu tinha que escrever isso, tal. E eu falei, olha, está na lista dos temas que eu quero escrever para retomar a monografia um dia e torná-la um texto só, né? Para complementar aquele texto lá que eu escrevi num certo grau de conhecimento e maturidade, e agora seria pegar a essência daquele texto, juntar com outros textos que poderiam ficar unidos a eles e virar um livro, né? Ah, Mas vai isso faz virar. anos, né? Essa explicação que eu dei para ele faz 8 anos, e eu fiquei com isso de novo do meu lado aqui, adormecido, semi-adormecido. Até que esse ano, nós estamos em fim de agosto, esse ano, em março, abril, eu falei, não, agora eu vou escrever, eu não aguento mais não escrever esse tema. E escrevi escrevi em 2 semanas eu escrevi esse texto aí, depois eu remodelei e tal, dá umas 30 páginas, né? E eu gostei muito desse texto, eu gostei porque eu me realizei nele, eu coloquei o que eu penso realmente, é um texto absolutamente autoral, não me preocupei com
limitações acadêmicas, não me preocupei com estilo acadêmico, embora eu traga esse costume dos meus tempos, né? Que eu dei aula na Escola Paulista de Medicina, de Psicologia Aplicada, tudo, mas eu não sou mestre, assim, e doutor. Então, eu Ah, não quis fazer carreira acadêmica, não ia dar tempo, não era o meu perfil e não é. Mas eu fiz um texto de bom tamanho, tanto que o Clécio, que é um dos meus parâmetros, aprovou muito. Então, eu fiquei muito feliz quando ele fez a crítica. ah, Então, sobre esse texto, eu falo, numa primeira parte, sobre a alma. sobre a alma, né, Benetton? Alma. E na segunda parte, e na primeira parte, eu já dou a pista de o que eu vou fazer na segunda parte. Então, na primeira parte, eu defendo a ideia que a alma não é igual a psiquismo, não é igual à mente, não é igual à fisiologia cerebral. A alma é algo ainda diferente de tudo isso aí. Se puder falar mais alto aí, Benetton, eu te agradeço. Vou tentar, sim, tem que ficar mais perto da câmera aqui. É, legal, bacana. Então eu defendo a ideia de que a alma é algo diferente de psiquismo, de cérebro, de mente, essas coisas que são, como fala, abordagens um pouco dualistas e materialistas demais para o meu gosto pessoal, enquanto analista e depois também bacharel em filosofia. Eu nunca fui na onda de descartar a metafísica como uma referência. Eu É faço toda uma interessante. leitura, acho que mais baseada em interpretação da história e um tanto em hermenêutica, de que a metafísica ela sofreu um julgamento injusto, que ela foi colocada de lado porque as pessoas estavam encantadas com a ciência. A ciência veio dar respostas que a metafísica convidava a refletir. E a ciência veio e provou matematicamente essas coisas todas. Então as pessoas ficaram com esse pragmatismo útil, imediato e mais confortável e pararam de pensar metafisicamente. O que eu acho, na minha opinião, É interessante essa sua visão, Benetton. O que que seria essa metafísica aristotélica, a importância dela para esse, digamos assim, até para esse lado de vida hoje, até porque o próprio Aristóteles resgata um pouco a questão dos epicuristas, dos estoicistas, né? E o que é muito legal na filosofia aristotélica, né? De certa forma, isso se perdeu, igual você acabou de dizer, isso se perdeu também com essa ciência contemporânea, né, moderna e contemporânea, né, de foi, dualidade, foi tudo mais. havendo, foi havendo uma degradação, não foi abrupto, mas foi havendo uma degradação. Grandes filósofos foram grandes mineradores, né, que extraíram da pedreira da metafísica um monte de pedra e deixaram no meio do caminho. E a montanha da metafísica foi ficando meio que pelada, do ponto de vista de quem olha e fala, bom, então não tem nada para aprender aí, né? Vamos aprender lá na ciência, que ela ensina tudo. Então, nesse artigo aí, eu falo que a ciência virou a nova teologia, né? Porque as pessoas, em vez de adorarem via conhecimento teológico barra metafísica, passaram a acreditar em tudo que é mensagem ou informação científica. E até hoje está essa miscelânea. A importância da metafísica para a compreensão da vida, para mim, é fundamental, porque eu não vejo em momento algum, condição alguma, pela parte genética da própria ciência, de ela dar fundamento de compreensão da filosofia da vida, do sentido da vida. A ciência explica, ela explica muita coisa, e explica de forma compulsiva e de forma renovada. São explicações novas e novas e novas, porque faz parte da genética da ciência isto, renovar informações. Mas não faz parte da genética da ciência dar sentido existencial. E a metafísica dá sentido existencial. Ela Ô, até pode estar. Benetton, repete isso aí, porque isso aí é muito profundo, hein? A metafísica, então, dá um sentido existencial e a ciência contemporânea, ela foge muito disso, né?
A ciência, então, a questão agora é a seguinte. Nós estamos falando agora numa diferença de 2.000 anos entre uma elite pensante versus um povo que não pensa atualmente. E dentro desse povo que não pensa metafisicamente, tem muito cientista bom, cientista que pratica esta ciência dura de física, matemática, biologia, essa ciência que pesquisa, fotografa, mede e prova. Muito bom, mas sem um pingo de, vamos dizer assim, respeito à história do conhecimento, porque a ciência ela veio sobre a metafísica, mas ela não precisava corroer os próprios pés. Houve uma dissociação, houve uma exclusão da metafísica, e aí eu não coloquei isso no artigo, não. Aí é um pensamento que eu tenho, uma leitura somente, e é uma leitura, uma interpretação de que a sociedade como um todo, né, a consciência coletiva, ela estava meio saturada de, vamos dizer assim, ter como referência um conteúdo metafísico que ela não entendia bem e que era usada também como repressão. Aí é que está, entendeu? Então, assim, na hora que a ciência veio com as informações que precisavam vir, ela meio que veio como libertária, ela veio como uma nova onda de conhecimento que nos dispensa de pensar metafisicamente. As pessoas embarcaram nessa onda com o maior prazer. E a metafísica sobreviveu porque ela é em si tem elementos para ser e continuar sendo, mas as pessoas pouco a consultam. Então, assim, não faz parte muito dos elementos de base de pensamento das pessoas atuais, esses elementos metafísicos que a filosofia grega ofereceu. Eu não estou dizendo que é a única razão, única fonte, mas é a nossa fonte ocidental de cultura. Então, na hora que a gente meio que despreza, desconsidera um dos pés, né, um dos pilares do nosso modo de pensar, e não substitui por um outro modo de pensar tão sólido quanto, a gente fica mancando, que é o que nós estamos fazendo agora. Se jogar tudo em cima da ciência, nós vamos brincar de saci, porque não vai dar, a gente vai perder o equilíbrio, como de fato já perdemos algumas vezes, né? Então, Essa frase sua é muito inteligente, ao mesmo tempo chamativa, né? Se a gente ficar preso somente à ciência, né? Isso aqui me lembrou o Tomás de Aquino, quando o Tomás de Aquino une, né, o lado da transcendência e o lado do conhecimento, né? E você coloca aqui muito legal que a transcendência ligada somente à ética, justiça e honestidade se dá pela consideração de valor das coisas, para além da visão rasa e a moral, né, desprovida de afeto, desprovida de uma essência aquiniana, vamos colocar assim, né, Benetton? Ou seja, Tomás de Aquino também puxa o Aristóteles, né? sim. Não, sim, sim. Esse pessoal que ainda deu continuidade à metafísica não podia ser desconsiderado dos pensadores científicos atuais. Só que o que se tem, as comunicações científicas, né, não tocam nesse assunto. É só uma enxurrada de informações e, olhando para as consequências disso, uma população menos preparada em termos de letras de crítica fica embebida em informações somente objetivas, pragmáticas e imediatistas. E isso aí não está dando volta, está virando uma ciranda rápida. E não está bom isso. Então, eu sou Está saudosista destruindo, tá da meta. destruindo muita coisa legal, né, Benetton? Está destruindo muita base que É, envolve, igual a gente está falando do Aquino aqui, envolve a espiritualidade, envolve também a filosofia, então, né? Ou seja, então, assim, nesse aspecto, aí nesse artigo, se for seguir essa trilha que você sugeriu, eu falo aí que a alma, ela se desenvolve. Porque o nome do artigo é Psicodinâmica da Alma e o desenvolvimento, psicodinâmica cristã e o desenvolvimento da alma.
O que que tem um cristianismo a ver com o desenvolvimento da alma? Então, peraí, a alma se desenvolve? Então eu afirmo que sim, que o corpo se desenvolve e a alma também se alimenta. E aí eu faço uma pergunta meio jocosa, meio irônica no texto, que eu já fiz essa pergunta em outras palestras, o que que você dá para sua alma comer? Porque para o seu corpo você sabe o que você dá para comer. E as intoxicações, você tem a lista. Na hora que você quiser, você vê a lista do que é tóxico, do que não é tóxico e escolhe. Você vai comer um salgadinho, você vai fumar um cigarro, você escolhe. Mas você sabe. Agora, você tem noção do que é tóxico para a alma? Você está escolhendo bem uma dieta de alma, mesmo que ela venha, mesmo que nesta dieta venha constar algumas toxinas, mas você Tique tem noção? nervoso. Pegamos aí o tique nervoso, né? Uma pergunta filosófica extremamente importante, Benetton, no É, sentido de o que é que está sendo alimentado na alma, né? Qual que é o é, alimento que está sendo dado à alma, né, Benetton? Que isso. legal, hein? Tique nervoso, tique Tique nervoso. nervoso. Porque eu acho que essa é uma pergunta que deve causar inquietude em quem ouve com os ouvidos. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça, né? Que fala, né? Então, quem tiver ouvidos para ouvir, ouve uma pergunta dessa e deve ficar inquieto fazendo uma revisão. É igual, o que que eu estou dando para minha alma comer? Eu dou uma pista nesse artigo, dando três caminhos, três fontes proteicas, três fontes de alimento, É, né? Porque se você pegar no corpo, você tem a fonte proteica, a fonte da gordura e a fonte dos açúcares, é isso? É proteína, gordura, são três fontes que é. você tem que equilibrar, mais sais minerais, essas coisas. A alma, a alma precisa de um exercício de transcendência. A alma precisa exercitar a transcendência dela. E aí é que entra tanto a prática de uma espiritualidade com ou sem uma religião, com ou sem. Porque, por que que eu falo ou sem? Porque hoje em dia, quando eu faço a minha anamnese para paciente novo, eu pergunto, se tem religião? Olha, bicho, 60% não tem religião. Não pratica nada. Tem 60%. menor, não tem noção. E se eu de Paciente novo, sacanagem fizer uma Benetton. pergunta, se eu de sacanagem fizer uma pergunta assim de cunho ligeiramente teológico, a pessoa vai se sentir ofendida, vai ficar olhando para mim e dizer, você está brincando comigo? Entendeu? Porque é outro mundo. A pessoa não está mais no mundo da religiosidade. E eu então fico pensando, que tipo de espiritualidade ela acha que ela pode desenvolver sem o beabá? Como Ao é que uma negar, pessoa... ao negar o transcendental, né? Porque a religião, com todos os defeitos que ela pode ter, ela inicia a pessoa num pensamento ou numa consideração para além dela, para uma coisa, para um mundo além desse mundo imanente que faz barulho quando eu bato na cadeira, né, na mesa. É, E uma espiritualidade sem ter um mínimo de um paralelismo com algum tipo de religiosidade, de considerações, talvez não precise praticar, ir ao templo, né? Eu fico meio em dúvida. Mas eu não vou dizer que eu sei tudo e que então não é possível. É possível. Mas eu estou dizendo é que a alma ela precisa de transcendência. A alma precisa de de exercícios de transcendência. A espiritualidade, com ou sem religiosidade. E outro elemento de transcendência, outro estímulo de transcendência é a arte. E pô, a que arte aí ela legal. pode ser A arte passiva ou ajuda ativa. bastante essa transcendência, né? Ajuda. A arte pode ser passiva se você contempla uma obra de arte ouvindo uma música de olhos fechados, com fone de ouvido, luz escura, deixando as imagens do seu pensamento irem. Você está contemplando uma música. Você vai numa exposição, você fica 3, 4, 5 minutos olhando um quadro. Não é para achar erro da pincelada, é para apreender a alma do autor. Quando você está diante de um quadro do Picasso, aquele monte de coisas meio assim, tortas, né, aquele estilo dele cubista, tá? Você não tem que falar, "Ó, esse cara não sabe nem desenhar, olha o nariz dessa mulher." Não é isso, não.
Você tem que olhar assim e ficar apreendendo a alma do autor, Salvador Dalí, entendeu? Ou mesmo um quadro clássico, que é um retrato, né, colorido, você tem que ficar ali apreendendo o belo. E quem fez aquele belo lá, quem transportou o belo para a tela, foi um determinado autor, que eu fico ali numa espécie de contato metafísico, espiritual com ele, né? Que é uma contemplação. Então, isso é um exercício de alma. Quando você acaba de ouvir uma música clássica, por exemplo, ou sai de uma exposição de um pintor bacana, tal, você sente que você saiu com a alma alimentada. Então, isso é um alimento de alma. Agora, contrasta com as pessoas que trabalham. Agora vou ser ácido agora. Contrasta com as pessoas que só têm como alternativa trabalhar em frente a um computador, vendo tela de Excel, que é o trabalho dele. Quando acaba, bate o ponto, vai para o sofá jogar videogame. Contrasta com isso. Qual é o Contraste. grau de espiritualidade? O que ele está alimentando para a alma dele? E não é à toa que é um exército de pessoas deste padrão que eu acabei de dar o exemplo, desse padrão, inundam os consultórios psiquiátricos. Porque eles se tornam cada vez mais vulneráveis, porque a alma está enfraquecida. Aí as pessoas falam assim: ah, mas eu faço academia. Eu falo: bacana, vai ficar cheio de músculo, o coração vai ficar batendo forte. Aí eu faço a pergunta: e o que que você está dando para comer? Ou qual exercício você faz para a tua alma? Claro que não sabe responder. Não entendeu nem a pergunta, porque não está mais metafisicamente sintonizado. Essa é a questão. Então, as pessoas estão fazendo dieta, estão tomando suplemento, fazendo academia e não estão alimentando a alma. Eu vejo isso. Não é todo mundo, não posso fazer uma afirmação genérica, não estou fazendo isso. Mas a onda agora é não dar bola para a metafísica e não pensar metafisicamente. Isso aí está dando uma sequência de desvalores e uma sequência de vulnerabilidade psíquica. É só isso que gera vulnerabilidade psíquica? Não. Milhões de coisas, economia, insegurança no mundo, acidentes, violência, tal. Só que a resiliência é um fator psíquico. A resiliência não é um fator de músculo, não é um fator de estar no peso. Eu meço tanto e peso tanto, estou bem de peso, meu índice de massa corpórea está bem, então, não, você não tem resiliência por ter um físico bom. Você tem resiliência se o seu psiquismo for bom. E hoje, cara, você vê muita resiliência, não. Não vê. Resiliência, né? Resiliência é um conceito que ultrapassa, né, Benetton? Ultrapassa aí a psicologia, a psiquiatria, vai para a filosofia, vai para o direito também, né? Muito interessante. E aqui é bacana porque você vai colocando a psicodinâmica cristã, né, como a forma de administrar os outros, administrar também as convivências com o desapego, por exemplo. E você É, traz aqui no teu texto 5 pontos da psicodinâmica cristã, né, sem intenção de definir o tema, igual você coloca aqui mesmo, e são pontos legais de se lerem e aprofundar, né? Ou seja, essa resiliência, onde é que está fundamentada essa resiliência, né? Por exemplo, um amor ao próximo, no desapego, no perdão, no serviço ao outro, né? E isso. interessante aqui, né, cara, no amor ao inimigo, né? Pô, mas que De bacana. Quando amor eu, ao inimigo, é. quando Amor ao eu inimigo, li isso é. aqui, eu falei, poxa vida, né? Me lembrou lá a história de Moebius, né? O anel de Moebius, tal, tudo mais. Muito legal também. Me trouxe uma reflexão profunda sobre a importância desse lado transcendental. E aqui você foi abordando o amor ao próximo, né? Você trouxe uma problemática muito, muito contemporânea, né? Que é uma falta de cientificidade com o lado transcendental, né, Benetton? E que É, isso cria um vácuo, um vazio muito grande, né? Filósofos como, por exemplo, Jean-Paul Sartre, né, os próprios marxistas, né, eles vão assim, parece que alimentando esse vazio, né, esse vazio existencial através de um é. materialismo, de uma filosofia ateia, né, vamos colocar assim, que é muito agressiva também ao mesmo tempo, né?
Olha, eu faço o seguinte pensamento, né? Eu não tenho um vasto conhecimento filosófico ainda, porque eu ainda sou novo nessa área, embora Ah, é isso, mas sempre tenha lido filosofia desde a minha residência lá em psiquiatria, mas de forma ordenada, sistemática, é de pouco tempo para cá. Mas do pouco que eu li, o que sei, eu acho que você tem os dois lados da comunicação. Você tem, no caso, o autor, filósofo, que propõe uma ideia. E aí você tem o leitor do outro lado, que é um monte de gente que vai ler, e alguns vão falar, gênio, esse cara matou a charada, e outros vão falar, poxa, mas não falou nada daquilo que eu queria ouvir, tá furado, não sei o quê. Então, assim, você vai ter filósofos do vazio e vai ter filósofos do cheio em relação à metafísica. E vai ter leitor para um e para outro. Antigamente não tinha espaço para nada, agora tem. Ah, liberdade, tal, bacana, etc. Só que, vamos, nós já estamos num certo tempo de história, é pouco tempo, mas já deu para ver, na minha vivência clínica, e minha opinião também, que praticar ausência de sentido existencial, ausência de transcendência, ausência de referência metafísica, ou por distração, ou até, pior ainda, por convicção, torna a pessoa vulnerável psiquicamente, não resiliente, cai em outras ciladas e falácias, porque não tem muito onde pisar. Porque o solo que a ciência oferece é um solo móvel. É um solo móvel. Você está afincado numa posição e a ciência muda de posição sem pedir licença. Corre atrás para outra posição. Você não tem posição fixa. Agora, é bom ter posição fixa conforme o ponto de fixação, sim. Entendeu? Então, assim, algumas propostas metafísicas de há 2.000 anos, elas não têm razão alguma para deixar de serem pensadas só porque o Kant não gostou delas, entendeu? O Kant montou um sistema, porque assim, os autores dessa idade moderna, eles criaram sistemas, e o autor fica prisioneiro do sistema. É só olhar. Todo autor fica prisioneiro do seu sistema, o próximo livro é aquilo ali, um ou outro que fez uma contradição em relação a si próprio. O Wittgenstein é um, talvez um ou outro. O Kant, na segunda edição, ele escondeu que ele tinha admitido a intuição como uma grande arma. Na introdução da segunda edição da Crítica da Razão Pura, ele abortou aquela primeira edição que admitia que a intuição, né? Não, 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 não. Só o pensamento vale. Então a alma deixou de ser substância porque não ocupa nem espaço nem tempo, coisas assim. Então ele criou parâmetros dele mesmo, fez o mundo caber lá dentro e um monte de gente começou a seguir. Só que ainda bem que a gente tem neurônio de sobra e surgiu um monte de gente que começou a contestar e falar, olha, muito inteligente, mas isso não é absoluto. Isso não pode continuar assim o tempo todo, porque existe isso e que faz muito sentido também. Então eu escrevi isso num dos parágrafos aí. Quando você monta uma grade de relação epistemológica e só usa essa grade, o que não cabe na grade, você joga fora. Você considera lixo, você não leva em conta, o que não é justo, nem honesto. De você falar, peraí, mas tem umas coisas aqui que eu ainda não consegui equacionar, e talvez se eu as equacionar, eu vou ter que ampliar, e talvez eu não tenha que ter grade, entendeu? Eu tenha que ter um campo, tenha que ter referências, três, quatro referências que emitem centros de gravidade onde nós vamos orbitar o nosso conhecimento, e não grades, jaulas. Então, apesar de ser, hoje, um período chamado contemporâneo ou pós-moderno, o grosso do pensamento ainda é moderno, e aquilo que era medieval e da filosofia antiga, que era essencialmente metafísica, fica quieto, é proibido pensar. Só que está tão ridículo isso, porque as pessoas ficam pensando na dimensão moderna, desprezaram a medieval e a antiga e acham que isso é um pensamento contemporâneo. Eu não vejo. Eu acho que o pensamento contemporâneo só vai poder ser dito o que é daqui a uns 150 anos. Por enquanto, é um arranjo dinâmico
que não parou quieto ainda. Hoje em dia não tem mais sistema, ninguém mais vai ousar fazer sistema, mas ninguém ainda mais ousa repensar a metafísica de uma forma oficial, trazê-la como titular do pensamento. Isso não está sendo aceito ainda. Então é por aí que nós estamos. Quanto a esses cinco elementos que eu coloquei aí, foram elementos que eu coloquei ao amor ao próximo, o desapego, o perdão, a diaconia, né, que é servir ao próximo, e o amor ao inimigo, como cinco pontos. Aquilo que eu falei, são cinco pontos que geram um campo gravitacional por onde deve andar a atitude, a postura e a atitude cristã que desenvolve a alma. Essencialmente é isso. Essencialmente é isso que eu coloquei nesse artigo. Fica de olho nesses cinco astros que eles estão fazendo você orbitar numa órbita de desenvolvimento de alma, porque a diaconia, só para terminar, só um pouquinho, os outros dois alimentos de alma são a intersubjetividade, que é estar próximo ao próximo, ouvi-lo, ser ouvido, e depois o terceiro elemento de alma é cuidar de si de uma forma digna, buscando atender uma vocação. Então, a dinâmica cristã, ela faz tudo isso. Então, na segunda parte, eu falo que esses cinco pontos, né, que você citou e eu repeti, eles facilitam, eles são caminhos de desenvolvimento da alma no que toca ao amor ao próximo, desapego, perdão, diaconia, que é servir ao próximo, e a cereja do bolo, que é a prática mais difícil, que é amar o inimigo, que essa aí é a superação de qualquer vaidade, qualquer narcisismo. Enfim, eu falei muito, cara. Faz uma pergunta aí, conduz a conversa. Estou à Não, de disposição. forma alguma. Eu vou ter que ser chato com você, porque a nossa gravação é de 40 minutos, né? Então já está acabando praticamente, né? Tá aqui, Tá eu estou bom. vendo aqui na tela que está restando aí para nós 3 minutos, 2 minutos e meio praticamente. Você deu um show, cara, Desculpa. brigadaço. Eu estou aqui, assim, em êxtase intelectual, né? Não estou nem no tique nervoso, não. O tique nervoso foi lá na tua problemática da situação, mas o mais legal é que você me fez lembrar um professor maravilhoso que eu tive aqui, o saudoso Joel Pimentel de Ulloa, que na outra aula eu falei sobre ele, né, que ele, junto com Gonçalo Arminhos Palácios, fizeram duas obras maravilhosas lá em 1997. O professor Joel, com essa obrinha aqui, ó, fantástica, reflexões sobre leitura em filosofia, né, super indico para a galera começar assim a ter um aprofundamento, né, professor Joel Pimentel de Ulloa, e depois o Gonçalo Arminhos Palácios debate com ele sobre como fazer filosofia sem ser grego, gênio ou está morto, né? Que é o que a gente está fazendo aqui, né, cara? Você está trazendo psicodinâmica da alma, que legal, que texto massa e que reflexão profunda, né? Que envolve filosofia, que envolve história, envolve psicologia, envolve direito, né? Bem interdisciplinar mesmo, né? Muito massa mesmo, muito Você legal. me Mas desculpa ter falado tanto, viu? não, muito pelo contrário, você tem toda a liberdade para expor aí. Vai ficar faltando 1 minuto aí. Fala para mim, Benetton, o que, que é o tique nervoso, cara? O que está te deixando hoje, digamos assim, no tique-tique nervoso, preocupado, digamos, chama a tua atenção, te causa um espanto filosófico hoje, cara? Em 1 minuto aí. Eu acho que vou falar rapidinho, bem rapidinho. Eu meio que diluí esse meu tique-tique nervoso nas coisas que eu falei, porque a minha clínica, que eu estou atendendo hoje, basicamente só psiquiatria clínica, eu não estou mais praticando ser analista, então eu recebo queixas pontuais e está tendo uma epidemia, ou pode dizer uma pandemia, de ansiedade e depressão. E aí eu vejo, com muita preocupação, e isso está aumentando, aumentando, aumentando. E eu faço a leitura que as pessoas não estão tendo chance cultural, ensinamentos, para dar uma Precisando melhorar a chance de educação, né, abordagem cara? metafísica. Precisando melhorar essa ciência, né? Precisando vincular a ciência com fé, né? A fé, evidentemente, né, que é um outro tema, a fé, tem vários tipos de fé, mas essa abordagem mais filosófica, as pessoas estão sem abordagem filosófica nenhuma, estão só consumindo ciência, consumindo informação. Isso aí me dá o tique-tique nervoso que você está pedindo aí. Valeu. Benetton, obrigado, um grande abraço. Né? Vamos marcar outra também para bater um outro papo sobre o livro. Só agradecimento, meu amigo.
Grande abraço.